Hoje, esse primeiro domingo do mês, está conosco o reverendo Mauro Fernando Meister. Reverendo Mauro é um dos doutores da nossa igreja e ele serve a Cristo lá no centro de pós-graduação da nossa igreja. Ele é colega do reverendo Alderi, lá no centro de pós-graduação Andrew Jumper. Nós agradecemos muito a presença do reverendo Mauro conosco nesta manhã. Ele estará conosco, se Deus quiser, por ocasião do culto vespertino, e ele vai nos instruir agora na palavra do Senhor. Que o Senhor Deus queira nos dar nesse instante corações humildes e ensináveis, de tal forma que a instrução bíblica caia no nosso coração como semente em boa terra. O reverendo Mauro está com a palavra. Bom dia, irmãos. Uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui na Igreja Ebenezer. Já estive algumas vezes aqui com os irmãos e me enche de prazer rever alguns e conhecer a outros irmãos queridos em Cristo Jesus. Nós vamos meditar nessa manhã no capítulo do profeta Isaías, no primeiro capítulo, no livro do profeta Isaías, no primeiro capítulo, e é um capítulo que nos traz uma séria exortação. E alguém pode se perguntar, mas pastor, logo no aniversário da igreja? Exatamente, irmãos, eu creio que é um tempo em que nós precisamos parar para refletir e meditar na importância e na seriedade com que Deus vê a adoração do seu povo, dos seus filhos. E esse capítulo 1 de Isaías é uma grande exortação sobre isso. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 20 do primeiro capítulo do profeta Isaías. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra será assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como a choça na vinha, como a palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim,
Quem vos referiu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo quê? Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Oremos. Nosso Deus bendito, nós agora pedimos que esclareças na nossa mente e coração a Tua palavra. Não impeças, Senhor, que os instrumentos humanos usados na proclamação sejam empecilhos para que a Tua voz seja ouvida pelo Teu povo. Tem misericórdia de nós, guarda-nos na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os evangelhos nos narram muitas histórias. Entre elas, duas me chamam a atenção e gostaria de rapidamente mencioná-las aos irmãos nessa hora. Uma história é a respeito de um homem religioso. A Escritura diz que ele era um escriba, alguém que era capaz e que fazia algum serviço, algum trabalho religioso de registro das Escrituras. E diz que esse homem religioso um dia chegou a Jesus e perguntou para ele: Senhor, quais são os 2 grandes mandamentos? E o Senhor Jesus voltou-se para aquele homem e disse: os 2 grandes mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a força, todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E naquele diálogo entre o Senhor Jesus e aquele homem, Jesus termina de falar, voltando-se para aquele homem e dizendo: não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Mas há uma outra história também, no mesmo Evangelho de Marcos, de uma pessoa que nós ficamos conhecendo como jovem rico. Diz o texto que o jovem rico aborda o Senhor Jesus e pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino? E a resposta do Senhor Jesus, aquele jovem: ora, você tem que guardar a lei, você tem que guardar os mandamentos. E o jovem diz: mas eu já guardo todos os mandamentos desde que eu era menino, desde pequeno, desde criança. E o Senhor Jesus diz: então, agora me segue. Vai, vende tudo que tem e me segue. E diz o texto que aquele jovem rico afastou-se, entristecido, com o coração pesado, porque com certeza, e depois o texto vai nos dizer isso, ele estava muito longe do reino dos céus. Um que estava próximo, outro que estava longe, ambos religiosos. E aqui está o ponto central.
A religiosidade ou a religião pode abençoar a nossa vida. Assim como também, depois de 69 anos de vida de uma igreja, e quem sabe alguns aqui há muito tempo desses anos assentados nesses bancos, podem estar enganados com a sua religião. E porventura, quem sabe, crendo que a religião pode lhes trazer algum bem ou pode lhes levar ao reino dos céus. E quando me perguntam qual religião é a melhor, eu digo nenhuma. Nenhuma religião é a melhor. Nossa cultura tem essa ideia inclusivista, pluralista, de que toda religião é boa, toda religião leva ao reino, ou leva ao céu, ou leva até Deus. E eu costumo responder a isso: não, toda religião leva para o inferno, toda ela. Não existe religião que leve qualquer pessoa ao céu. E quando nós nos acostumamos com a religião, nós corremos o perigo de ser como esse jovem rico que agora tem uma religião e pratica essa religião e se esforça por cumprir os mandamentos, mas que está extremamente longe do reino dos céus. E assim era o povo de Israel. Um povo que era chamado povo de Deus. Um povo que era chamado meu povo, por Deus, mas que na sua religiosidade, nos tempos que Isaías profetizou, nos tempos do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, haviam se tornado distantes do seu Deus, do seu Criador, do seu Redentor, do seu Salvador. Foi um período nesse que Isaías pregou, um período de grande comoção política. Nações dominavam a face da terra e Isaías aparece no meio do povo de Deus como um promotor da justiça de Deus. E ele vem como promotor acusar aqueles que haviam se tornado religiosos, mas que haviam perdido o seu coração diante do Senhor. E aquela nação, em geral, se encontrava nessa situação. Um povo que havia se tornado rebelde à aliança de Deus, que vivia da sua religiosidade, mas que não tinha um coração diante do seu Senhor. E Deus havia chamado aquele povo para viver em aliança, mas aquele povo que vivia a sua religião prescrita por Deus, na verdade, vivia em rebeldia diante do Pai. É por isso que o texto traz essas acusações e chama testemunhas. Olha aí no verso 2: ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Essa é uma fórmula típica do profeta Isaías e outros profetas no Antigo Testamento chamarem o povo de Deus para um tribunal e dizer: agora vocês se encontram em julgamento, porque eu vos criei como filhos e vocês se encontram em rebeldia diante de mim. Verso 5 no texto diz: porque haveis ainda de estar feridos, visto que continuais em rebeldia. Verso 20 vai de novo usar essa mesma expressão: mas se recusardes e fordes rebeldes. O povo de Deus, um povo religioso, um povo que praticava coisas que Deus mesmo havia dito deveriam praticar, havia se tornado um povo cínico, um povo que tinha uma religiosidade falsa, vazia, com culto e orações que não faziam parte da vida interior que eles deveriam ter diante do seu Criador. Esse é o perigo, irmãos. E várias vezes na história nós vemos isso se repetir. Com Israel isso aconteceu várias vezes. E com a igreja, isso também pode acontecer. Nossa proposta é que possamos nessa manhã observar esse exemplo do povo de Israel no tempo de Isaías. Observar quais foram os erros que eles cometeram. Quais foram as atitudes que o Senhor condenou naquele povo. E qual a solução de Deus quando isso acontece na vida
da igreja, que era Israel naquele tempo e que somos nós hoje. Qual foi o primeiro grande erro daquele povo? Aquele povo acostumou-se com Deus e esqueceu-se de Deus. Acostumou-se com Deus e esqueceu-se dele. Nós já lemos aqui a acusação, irmãos. Deus chama as testemunhas, e como não havia quem testemunhasse de fato, Deus chama a criação para testemunhar. Porque a criação é parte da aliança de Deus, é parte do pacto de Deus. E ela vem então agora como testemunha. Ouvi, ó céus, dá ouvido, ó terras, ó terra. É a mesma expressão, a mesma declaração de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus as testemunhas. Deus criou os céus e a terra, para que pudessem testemunhar disso. E os filhos de Deus, verso 2 diz ainda, criei filhos, agora viviam numa situação de rebeldia contra o Senhor. O resultado dessa rebeldia é evidente no versículo 3 do texto. Ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece o dono da sua manjedoura. E aqui certamente duas figuras muito comuns, de quando no tipo de pecuária que eles tinham, e em lugares muito secos, onde não havia pastagem abundante, o dono de um determinado rebanho, ou de uma ou duas cabeças, vinha trazer o pasto ou alguma coisa para que o seu rebanho, o pequeno rebanho, comesse. O boi sabia. Quando o dono vinha fazendo seus barulhos peculiares, dando seus passos e emitindo, exalando o seu cheiro, provavelmente o boi atentasse e viesse para a manjedoura, porque sabia quem estava chegando. O próprio jumento, diz o texto, ele era capaz de conhecer o seu dono. Mas Israel, verso 3, não tem conhecimento. O povo não entende. E se você já leu com atenção as Escrituras, você sabe que conhecimento na Bíblia é muito mais do que conhecimento intelectual. A palavra conhecimento, tanto no hebraico quanto no grego, ela expressa o conceito ou a ideia de um conhecimento na intimidade. A palavra é tão forte que fala que quando um homem se casa com uma mulher e ambos mantêm as suas relações de intimidade no casamento, chama a Escritura isso de conhecer. A mesma palavra. A ideia de que o conhecimento é a concretização de uma profunda intimidade entre duas pessoas. E aqui o texto está nos dizendo que não havia intimidade do povo que se chamava povo de Deus com o seu próprio Deus. Por quê? Porque aquele povo agora já não estava preocupado em manter a sua vida, as suas motivações do coração diante do Senhor, mas estavam vivendo de uma ilusão, de uma casca, de que o fato de saberem quem é Deus, de conhecerem quem é Deus, poderia lhes levar ao reino dos céus. E essa é a acusação de Deus. Quando falta conhecimento, é exatamente porque falta intimidade, e quando falta intimidade, não existe mais relação, não existe mais crescimento, não existe mais vida verdadeira, e aí então o povo de Deus se corrompe e deixa de aplicar na sua vida aquilo que Deus chamou para que aplicasse: andar com o Senhor. Deus nos chamou para isso, irmãos. Por toda a Escritura nós temos essa figura maravilhosa do povo andando com o seu Deus, de Deus andando com o seu povo. Desde o jardim do Éden, diz o texto no capítulo 3 de Gênesis, que Deus veio e andava no jardim pela viração do dia. Andava para quê? Andava porque andava juntamente com os seus filhos, ali criados. No capítulo 5 de Gênesis, diz o texto que Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Ele já não estava no meio dos homens, porque agora andava intimamente com o seu Senhor. Capítulo 6 de Gênesis repete a expressão. A Escritura diz que Noé era um homem íntegro, e que ele fazia o quê? Andava com Deus.
Capítulo 17 de Gênesis, Deus chamou Abrão para que andasse, vai para a tua terra, para quê? Para que ele fosse junto. E lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus chama Abrão e diz: Abrão, anda comigo, anda na minha presença. O livro de Êxodo, o que é o livro de Êxodo? Senão um relato da caminhada de Deus com o seu povo e da caminhada do povo de Deus com o seu Deus. E no Novo Testamento, por que é que Jesus andava? Jesus andava com os seus. Aliás, a grande comissão nos diz o quê? Indo, caminhando. E o apóstolo Paulo não perde essa mensagem quando escreve uma de suas epístolas e por toda ela dá como tema: andai nele. Isso é, irmãos, desenvolver intimidade com o Senhor. É caminhar com o Senhor numa vida íntima. É caminhar por 69 anos de mãos com o Senhor. Quando Ele se inclina para nós, porque esse sempre é o movimento da Escritura, Deus se inclinando para nós, para que nós possamos andar juntamente com Ele. Conhecer o Senhor. O povo havia se esquecido da intimidade de Deus. E quando não há conhecimento, e aqui o segundo ponto que precisamos esclarecer, é que quando não há conhecimento, a corrupção toma conta do homem. O texto nos diz que eles, verso 4, abandonaram e blasfemaram contra Yahvé, contra o Santo de Israel. Eram os religiosos que praticavam a teologia da blasfêmia. Se tornaram religiosos, mas ao mesmo tempo se tornaram blasfemos. Mas é possível, pastor? É possível, irmãos. Aliás, é muito comum que aqueles que se acostumam com a religião comecem a se sentir tão acostumados com ela que percam a intimidade do Senhor e se tornem blasfemos a ponto de sua vida se tornar carregada de pecados por todos os lados. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram contra o Santo de Israel. Nós temos um exemplo muito claro disso na própria Escritura. Lembram-se dos filhos de Eli? Os filhos de Eli eram homens da religião. Eram os homens que viviam perto das coisas mais sagradas que podiam existir sobre a face da terra. Mas eram homens que haviam se corrompido, ainda que fossem religiosos. Quando não há conhecimento verdadeiro, existe corrupção. Chega-se ao ponto da blasfêmia. E a grande pergunta, irmãos, que nós temos que fazer é aonde isso acontece. Porque você pode pensar assim: bom, aqui na igreja eu nunca falei nenhuma bobagem. Aqui nesse lugar eu nunca disse nenhuma coisa que não fosse santa. Mas e lá na sua casa, querido? Lá na sua intimidade? Como se vive o conhecimento do Senhor? O que é cultivado na sala de TV da sua casa? O que é que cresce no jardim da intimidade na sua vida? Quando não há conhecimento, há corrupção. O que acontece, querido, lá no seu trabalho? Como é que você lida com a corrupção à sua volta? Você faz parte dela ou você é diferente dela? Porque ela existe. Porque a intimidade do Senhor nos foi dada para ser vivida em absolutamente todos os lugares, e não só aqui. Mas existe um terceiro ponto no texto que eu creio interessante. Primeiro, quando há esquecimento, o esquecimento leva à corrupção. E quando há corrupção, e quando não há conhecimento,
também não há cura. Olha o verso 5. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. E aí começa uma descrição que, se for colocada numa forma de figura, de foto, se torna terrível. Olha só o que o profeta nos diz: toda cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã. Só existem contusões, só existem chagas inflamadas, que não foram exprimidas, estão cheias de pus, não foram atadas, estão abertas, não foram amolecidas com óleo, estão ressequidas. Essa é a figura. Eu não queria ver essa foto, porque provavelmente seria extremamente repugnante aos olhos esse tipo de enfermidade. Isso é uma coisa que não estava apenas nos homens, porque nós somos responsáveis por onde vivemos. E aqui o povo passa a sofrer e a sua terra passa a sofrer. Olha o verso 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A vida do povo de Deus afetava todo o contexto social, todo o contexto econômico, todo o contexto cultural onde eles viviam, porque eles deveriam ser o sal da terra, eles deveriam ser a luz do mundo, e porque não eram sal e não eram luz, o mundo se torna mais corrupto. A terra de Deus, o povo de Israel, trouxe doença à terra. E Isaías usa 2 provérbios populares da sua época. Verso 8: a filha de Sião é deixada como choça na vinha. Choça na vinha. Cada lugar tem os seus provérbios, os seus ditos. Eu me lembro um dia que estávamos numa pizzaria de rodízio e a minha filha de 9 anos se declara pizzólatra, não é? A coisa que ela mais gosta. Depois de ter comido o quanto podia, o garçom passou, mostrou a pizza e ela fez uma cara feia. Para pizza é uma coisa que não é tão comum. E aí minha esposa virou-se para o garçom e disse: barriga cheia, goiaba tem bicho. Que é um ditado popular lá da nossa terra, lá em Goiás. E o garçom ficou olhando assim com uma cara estranha, não entendendo bem o que é que significava o ditado. Aqui é um ditado, irmãos. Um ditado que o povo tira da vida, da situação de vida. Provavelmente, quando alguém estava numa situação muito ruim ou largada, alguém dizia: ó, é choça no pepinal. O que significa isso? Ora, a pecuária, a agricultura naquela época, era uma agricultura como nós praticamos aqui no Brasil, sazonal. Então, o que acontecia? Alguns saíam das cidades, iam para um campo, e lá naquele campo construíam uma choça e durante um período plantavam a terra, deixavam crescer, depois que crescia, colhiam, quando iam embora, largavam a sua choça para trás, lá no pepinal, ou quem sabe lá na vinha. E aquilo ali se tornava um lugar de desolação, ninguém toma conta desse lugar. Esse lugar não tem quem cuide, não é como um jardim que é nutrido o tempo inteiro. Se tornava uma cena de desolação. E o povo de Deus tinha se tornado exatamente como uma choça na vinha ou como uma palhoça no pepinal. Largado. Sem ter quem cuidasse, sem ter quem olhasse por ele, porque quando não há conhecimento, também não há cura. E a filha de Sião, observe que o texto diz a filha de Sião, não é qualquer uma,
É a filha de Sião, é a filha amada dos olhos de Deus, que é largada como uma choça no pepinal. É uma vergonha, é uma tristeza. Mas é assim que o povo de Deus se tornou, queridos. Algo que se deteriora e que se destrói, porque não há conhecimento, e porque não há conhecimento, há corrupção, e porque há corrupção também não há cura. Assim tornou-se a filha de Sião. Mas o texto não para aí. O texto continua a nos ensinar e nos diz que quando não há intimidade, a religiosidade se torna uma coisa abominável. Podem imaginar isso, irmãos? Uma religião que se torna abominável. É claro, pastor, está cheio de religião aí que Deus abomina. Eu sei disso, mas eu não estou falando dessas religiões que estão por aí. Eu estou falando da religião que Deus prescreveu. Eu estou falando da religião que Deus entregou para Moisés e disse: instrui, ensina os meus filhos a fazer isso. Ensina os meus filhos a trazer o sacrifício. Ensina os meus filhos a guardar o sábado. Ensina os meus filhos a guardar as festas da lua nova. Deus volta-se para tudo aquilo que Ele mesmo havia ensinado e diz para o povo: isso me aborrece. Estou farto. Já imaginou? Deus olhar do céu para o culto que nós fazemos aqui hoje e dizer: desse culto eu estou farto. Mas essa figura é mais forte ainda, irmãos. Olha o verso 15 do texto. Diz assim: pelo que quando estendeis as mãos. Sabe quando é que um judeu estendia as mãos? Para orar. Para orar. Quando estendeis as mãos, eu escondo de vós o meu rosto. Quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. E a bela figura da Escritura, que eu acho uma das figuras mais íntimas, que o próprio profeta Isaías usa, que diz que Deus inclina os seus ouvidos para o seu povo. Significa que aqui Deus não inclinava, porque tudo aquilo havia perdido completamente o sentido. Se pudéssemos resumir, aquele povo queria adorar a Deus sem a intimidade de Cristo. Aquele povo queria adorar a Deus usando uma religião até prescrita, porém sem intimidade qualquer. Uma religiosidade que se tornou externa. Esse povo me adora com os lábios, porém o seu coração está carregado de iniquidade. Como é que é a adoração na sua casa, meu querido? Como é que é a adoração na sua casa? Porque aqui é muito fácil nós trabalharmos uma coreografia do culto. Eu sei que nós não temos coreografias e somos contra as danças litúrgicas, mas o que nós fazemos aqui pode muito bem ser só uma coreografia. E sabe como é que você testa isso? Você testa se aquilo que nós fazemos aqui e a santidade que nós proclamamos aqui com os lábios, ela é transferida para a nossa vida, no nosso dia a dia e dentro da nossa casa. Como é que a sua família olha para você como adorador? Como a sua esposa ou como o seu marido vem o seu coração diante de Deus?
Como é que os seus filhos olham para você? Eles detectam o quê? Religião ou intimidade com Deus? Porque isso certamente vai dizer muito a respeito do culto que prestamos. Quando não há intimidade, a religiosidade se torna abominável. E o povo de Deus é chamado aqui de Sodoma e Gomorra. Impressionante. Se você olhar no verso 9, o texto diz assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Lembram? Deus destruiu Sodoma e Deus destruiu Gomorra. Foi isso que ele fez. Se Deus não tivesse deixado, nós já estaríamos como Sodoma e já estaríamos como Gomorra. Agora olha o verso seguinte, o verso 10. Ouçam aqui, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. É uma ironia. Se você acha que na Bíblia não existe, existe. Deus usa muitas vezes essa forma de discurso, exatamente para alertar o seu povo dos perigos que ele corre. Como é que isso pode ser revertido, irmãos? Como é que isso pode ser diferente do que é? Como é que podemos não ser como Sodoma e Gomorra? Pela misericórdia de Deus, irmãos. Verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da justiça. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aqui é o segundo mandamento. Segundo grande mandamento. É voltando à intimidade, como diz o verso 18, vinde, arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu tenho os meios de fazê-los brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Essa é uma proposta messiânica, essa é uma proposta de intimidade, essa é uma proposta de salvação em Cristo. Quando o texto diz, lavai-vos, venham a Cristo, tenham o seu coração purificado, lavado pelo Senhor. Não há nada que possa nos tirar da situação da corrupção que não seja a graça de Cristo. E a situação daquele povo era como a situação de qualquer pessoa que tenta e que quer adorar e que quer cultuar sem Jesus. Mas nele, em Cristo, existe a remissão dos pecados. Nele eu posso estar lavado para poder viver uma vida santa, para atender a justiça, para repreender o opressor. Sabe como a gente vive? Olha, isso aí não tem nada a ver comigo, então eu não quero saber. O texto está dizendo que não é assim, queridos. É interessante, o que é que Tiago diz que é a verdadeira religião? Tiago diz que a verdadeira religião é o quê? É cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do estrangeiro. O que esse texto está nos dizendo? Está nos dizendo que, mesmo que a causa não seja minha, eu sou responsável por amar a esse próximo como a mim mesmo, a ponto de me levantar na sua defesa, quando ele está indefeso. Mas quando eu cruzo os braços e digo, não tenho nada a ver com isso, eu estou dizendo que eu não amo o próximo, e que eu não quero viver santamente, e que eu não quero fazer como esse texto me diz. Na verdade,
é uma recusa de obedecer a palavra de Deus. A proposta do Senhor é: voltem à intimidade. A glória do Senhor a outro Ele não dará. E como diz o Novo Testamento, nós adoramos o que conhecemos. E a minha pergunta nesses 69 anos de vida dessa igreja, eu sei que ela tem adorado aquele que conhece, mas a minha pergunta é: o quanto nós estamos andando para continuar vivendo na intimidade do Senhor, ou o quanto nós estamos nos afastando dele e deixando que a nossa adoração se torne uma adoração distante, vazia, sem conteúdo e sem intimidade do Senhor. Minha oração é que daqui 69 anos o reverendo Paulo Fontes me chame para pregar no próximo culto, viu, reverendo? E eu possa ver essa igreja na firmeza do Senhor e dizendo: o Senhor continua a abençoar essa igreja, porque é um povo que vive na sua intimidade. E que Deus abençoe assim a igreja Ebenezer e os irmãos na sua intimidade com Deus. Amém.